Olá, queridos alunos, tudo bem? Estou eu aqui de volta a mais um tema importante do direito civil, talvez um dos mais comentados. Cai bastante em exame de ordem, cai bastante em exame de ordem, cai bastante em concurso público, cai bastante no dia a dia, cai bastante na profissão como advogado. É um tema bastante bacana, tá? Com bastante importância, longo, mas o nosso foco aqui é sempre objetivar, direcionar muito bem o teu estudo, e é isso que a gente vai fazer também no tema dos defeitos do negócio jurídico. Então vamos começar lá com um defeito do negócio jurídico. Gente, ó, primeira coisa, os defeitos aparecem entre o 138 até o 165. Então, temos aí quase 30 artigos tratando do tema, mas tem alguns artiguinhos do coração. 147, 158, 159 e 161, tá? Além desses, a gente vai ver um pouquinho, um detalhezinho ou outro de cada um dos defeitos do negócio jurídico, tá? O que a gente precisa entender sobre defeitos do negócio jurídico? É que quando você vai fazer um negócio jurídico, quer ver? Deixa eu te mostrar um negócio aqui, ó. Quando você vai fazer um negócio jurídico, deixa eu pegar aqui, ó, a lei para te mostrar aqui, ó, tá? Você tem lá, ó, do negócio jurídico. A validade do negócio jurídico requer o agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, forma prescrita ou não defesa em lei, tá? Professor, por que ele exige agente capaz? Porque ele precisa de uma adequada declaração de vontade, que tá aqui, ó, tá? Declaração de vontade. E esses vícios do negócio jurídico que a gente vai ver a partir de agora, justamente acaba havendo o quê? Um vício nessa declaração da vontade. Então eu faço algo que não queria fazer, eu faço algo coagido, eu faço algo para prejudicar um terceiro. Então tem vários elementos aqui que tem a ver com a vontade. E aí nós temos os chamados vícios do negócio jurídico, tá? Quais são os vícios? Ou a doutrina, a lei vai falar em defeitos, então vamos chamar de defeitos, tá? Os defeitos. Quais são, tá? Nós temos aqui o erro ou ignorância, o dolo, coação, estado de perigo, lesão e fraude contra credores. Então esses seriam os defeitos do negócio jurídico. Erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores. Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles, começando pelo erro ou ignorância. Primeira coisa, tá? O erro ou ignorância, a ponto de pensar em tornar inválido, né, ou de gerar um defeito no negócio jurídico, melhor dizendo, ele tem que ser um erro substancial, tá? O código vai dizer quais são as hipóteses em que há esse erro substancial, mas basicamente o erro substancial é aquele erro, é aquela situação em que você se engana, faz algo achando que está fazendo outro, e se soubesse da verdade daquilo, não faria aquilo, tá? Então, exemplo, você vai lá e compra um anel para uma pessoa. Aí essa pessoa diz assim, ó, tô te vendendo esse anel, ele é de 21 quilates. Aí você, ah, beleza, é de ouro? É, ouro 21 quilates. Aí você, ah, beleza, comprou. Tá? Depois de algum tempo você descobre que não é 21, é 18 quilates. Tá? Então você agiu com base em erro, com certeza. Agora, isso é suficiente para anular um negócio jurídico? Para gerar a anulabilidade do negócio jurídico? É, desde que o erro seja substancial. Então o erro é fazer algo achando que estava fazendo outro. Eu achei que estava comprando um anel de 21, comprei um de 18. Errei. Levei gato por lebre. Beleza. Agora, o que é substancial o erro? É aquele erro que se eu soubesse da realidade, eu não teria cometido o ato. O cara me falou que é de 21, tá? E era de 18. Se eu soubesse que era de 18, eu ia comprar o anel? Se a resposta for sim, eu iria comprar, o erro não é substancial. Se a resposta for não, eu não compraria. Se eu soubesse que era de 18, obviamente, então houve um erro. É mais ou menos aquela situação quando você tem lá erro sobre a pessoa num casamento, né? Olha, eu não sabia que ele tinha sido condenado por estupro, tá? E se você soubesse, você teria casado com ele? Jamais. Então, com base nisso, você consegue anular o seu casamento. Ah, eu não sabia que ele ronca. Será que isso é suficiente para anular um casamento? É óbvio que não, né? Porque o roncar ou não roncar provavelmente não afetou tanto assim a sua manifestação de vontade, tá? Então, se reconhecido o erro, é possível a anulação do negócio jurídico. Sempre que eu falar em anulabilidade, é porque eu estou falando em anulação, tá? E a anulabilidade tem aquela lógica de que o contrato, né, o negócio é válido até que haja a sentença e dali para frente ele para de surtir os seus efeitos, tá?
Cuidado com esse artigo aqui, bastante importante, tá? O artigo 144 do nosso querido Código Civil. Olha lá. O erro não prejudica a validade do negócio jurídico quando a pessoa a quem a manifestação de vontade se dirige se oferecer para executá-la na conformidade da vontade real do manifestante. Então o cara chega e fala assim para mim, eu quero anular essa compra e venda desse anel. Por quê? Porque eu achei que o anel ele era de 18 quilates, de 21 quilates, e ele é só de 18. Aí o cara fala, você achou? Achei. Não, acho que o senhor se confundiu. Eu me confundi, então eu não quero mais. Não, vou fazer o seguinte, eu te dou o de 21 quilates, pelo preço que você pagou. Está resolvido. Ou seja, não vai gerar anulação. Porque você está acabando de me dizer que você comprou um anel de 18 achando que era de 21. Então o que você queria era um de 21. Beleza, eu me comprometo a te entregar o de 21. Aí não há mais que se falar em anulabilidade nesse caso aqui. Fechou? Tranquilo? Avancemos. Vamos passar para o dolo. Gente, o dolo é a indução ao erro. Eu sempre gosto de um esqueminha assim, ó. Erro, você fala assim, ó. Me enganei. Me enganei. No erro é me enganei. Eu me enganei. Ponto. No dolo é fui enganado. Fui enganado. Então eu fui lá e comprei um anel. Cheguei lá na loja e falei assim, eu queria um anel. Aquele anel ali. Adorei, adorei. Ele é de ouro? É de ouro. Beleza, adorei, vou levar. Na minha cabeça, o anel tem 21 quilates. Chego em casa e descubro que tem 18. Me enganei, me equivoquei. Diferente de eu chegar e falar assim, é ouro? É. Quantos quilates? 21. Aí eu compro. Chego em casa, depois de um ano, vou no Morif e descubro que é 18. Opa, me enganaram. É diferente. Uma coisa é eu me enganei, outra coisa é eu fui enganado. Então no dolo, alguém te engana, alguém te leva a cometer o erro. Eu levei um anel de 18 quilates como se fosse de 21 porque o vendedor me garantiu que era. E a gente normalmente faz assim, né? A gente faz algumas perguntas, confirma com o vendedor e confia nele. Ponto. Tá? Se nessa de confiar eu acabei agindo com um erro, mas não um erro meu, foi um erro induzido, ele criou esse erro, né? Ele incutiu esse erro em mim. Nesses casos eu falo em dolo, tá? Também a hipótese de anulabilidade, e aí aqui eu tenho dois artiguinhos para a gente conversar um pouquinho sobre eles, porque eles têm informações importantes para a tua prova. Olha lá, nos negócios jurídicos bilaterais, o silêncio intencional de uma das partes a respeito de fato ou qualidade que a outra parte age ignorado constitui omissão dolosa, provando-se que, sem ela, o negócio não teria celebrado. O que eu queria dizer aqui com esse artigo? Só para você lembrar disso, que o dolo aqui pode ser por omissão. Você tinha o dever de me falar alguma coisa, você notou que poderia ter evitado que eu cometesse o erro e não fez nada. Qual que é a grande dificuldade disso aqui na prática? A prova dessa omissão com o intuito de dolo, tá? Então no dolo alguém te engana com o intuito de que você, né, faça um negócio jurídico enganado. Essa é a ideia. Eu quero que você erre, então eu te dou elementos para você errar. E esse querer que você erre, esse dar os elementos para que você erre, pode ser uma atitude ativa minha ou pode ser uma atitude passiva, apenas omissiva, tá? E o 150, eu gosto sempre daquela brincadeira, né, do sujo falando do mal lavado. É o caso do 150, olha lá. Se ambas as partes procederem com dolo, nenhuma pode alegá-lo para anular o negócio ou reclamar indenização, né? Então, se as duas agiram com dolo, não dá para nenhuma delas reclamar, não dá para nenhuma delas ir questionar isso judicialmente. Eu fiz isso para ele errar e ele em contrapartida fez uma outra coisa para eu errar também. Eu fui lá, por exemplo, e vendi para ele um produto como se fosse outro, enganando ele, dizendo ele que o produto era X e na verdade era Y, tá? Na hora de me pagar, ele vai lá, por exemplo, e me paga por meio de um outro produto. A gente faz uma espécie de dação em pagamento para cumprir com a obrigação. Ele me entrega um produto dizendo que é outro também, tá? Ora, os dois aqui agiram com dolo. Um vai poder reclamar a indenização do outro? Claro que não. Nesse caso, não seria possível, não. Beleza?
E para a gente fechar esse bloco, para ele não ficar um bloco muito grande, muito extenso, muito cansativo, falar um pouquinho da coação, tá? Coação, dá uma olhada aqui, ó. O agente age coagido, ameaçado da ocorrência de algo ilícito. Ou seja, não se considera coação a ameaça do exercício normal do direito, tá? Então, por exemplo, o meu vizinho vai lá e descobre que eu estou plantando drogas no meu terreno, tá? E aí ele fala, opa, você está cometendo um crime, Guilherme. Mas para você não cometer esse crime ou para ninguém saber que você está cometendo, vamos fazer um contrato aqui em que você se obriga a pagar algumas parcelas a mim a título de alguma coisa a gente vai criar aqui, tá? Ele pode pedir anulação do contrato dizendo, olha, eu fui coagido a assinar o contrato porque ele ameaçou contar para a polícia. Ué, mas peraí, contar para a polícia que você está cometendo um crime, não tem nada de errado em fazer isso. A coação é, eu assinei o contrato porque ele ameaçou matar o meu filho, bater na minha mulher, furtar o meu carro, sei lá, invadir a minha casa e destruir tudo, ou seja, é a ameaça de um ilícito. Então, ele acaba mexendo com o meu psicológico para que eu aja de determinada forma, tá? Também teremos aqui possibilidade de anulabilidade do negócio. E aí, o 151 vai trazer uma regrinha bem importante. Por quê? Olha, a coação para viciar a declaração da vontade há de ser tal que incuta ao paciente fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família ou aos seus bens. Veja o exemplo que eu disse, né? Se eu não assinar, ele vai me bater, ou vai bater na minha esposa, no meu filho, ou vai invadir a minha casa, tá? Então tem que ser algo relacionado a mim, meus bens, a mim mesmo ou um parente meu, uma pessoa da minha família. Se disser respeito à pessoa não pertencente à família do paciente, o juiz, com base nas circunstâncias, decidirá se houve a coação, né? Exemplo, alguém diz assim, ó, Guilherme, se você não fizer o contrato, tá? Eu tô te coagindo a fazer esse contrato, tá? E se eu não assinar? Ah, se não assinar, eu vou bater no João da Silva. Beleza? Quem é João da Silva? Eu não sei quem é João da Silva. Talvez você esteja inventando isso. Talvez isso não seja suficiente para me coagir. Agora, o João da Silva é meu melhor amigo, não é uma pessoa da minha família. Mas será que eu, Guilherme, recuaria, ou melhor, será que eu faria o contrato me sentindo coagido por essa ameaça de lesão ao João da Silva? Pode ser que sim. Então vai depender muito do caso concreto. É o juiz que vai verificar se no caso concreto essa ameaça, algo que não é seu, não é você, não é a sua família, não são os seus bens, ele vai verificar no caso concreto se pode se entender que aquilo foi uma coação ou não. Beleza? Tranquilo? É isso então. Fechamos coação. Volta do bloco, a gente segue com os defeitos do negócio jurídico. Um grande abraço, bons estudos e até mais.